Oiê, boa tarde. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, abrindo o coração mesmo para vocês. Quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, das dificuldades que eu tenho vivido aqui na loja, dos desafios que eu tenho enfrentado. E para falar que esse recomeço, né? Porque a Benícia ela é uma loja recente, então assim é um recomeço. Mas eu quero contar um pouquinho da minha história de empreendedora para vocês entenderem também o que eu quero falar. Mas eu quero deixar um versículo aqui para vocês, que esse versículo tá falando tanto comigo, tanto no meu coração nesses últimos dias, que tem tudo a ver até mesmo com o vídeo que eu deixei, né, o vídeo anterior do vlog, que eu planejei algumas coisas naquele vlog, né, comuniquei vocês de algumas coisas que eu iria fazer e não deu certo. Então, assim, a resposta sempre vem do Senhor, né? E o versículo tá lá em Provérbios 16:1, fala o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Como todo empreendedor, a gente sempre planeja, a gente sempre almeja muitas coisas, né? Por quê? Porque a gente quer que a nossa loja prospere, a gente quer que a nossa loja cresça. Mas eu sou uma empreendedora cristã. Claro que eu me posiciono, claro que eu busco estratégias, conhecimento, estudo, mas a partir do momento que eu coloco a minha vida diante do Senhor e falo para Ele assim: Senhor, eu quero realmente que o Senhor me conduza, me leve por caminhos melhores do que aqueles que eu quero traçar, né? Porque o Senhor, Ele vê além daquilo que a gente almeja. E eu vou contar um pouquinho a minha história para vocês de como eu comecei a empreender, como tudo começou, porque a Benice Acessórios ela pode ser uma loja recente, mas a minha caminhada como empreendedora não, né? Eu já trabalhei de vendedora em camelô, já trabalhei de operadora de caixa, eu sempre trabalhei com o público. Só que, o que acontece? A minha caminhada, ela começou em 2017, quando eu comecei a fazer os acessórios para as minhas filhas. E ali o meu interesse era mesmo fazer os acessórios para que as minhas filhas tivessem acessórios, porque naquela época eu não tinha tanto acesso a laços, né, acessórios infantis, e não tinha também condições financeiras para estar comprando. Então, o meu interesse era que eu fizesse os acessórios para que as minhas filhas usassem. Então, eu pensei assim, cara, eu consigo fazer isso aqui. Eu sempre gostei de artesanato, de fazer trabalhos manuais, sempre. E aí as pessoas começaram a ver eu fazendo aqueles acessórios, a perguntar, algumas pessoas começaram a ver os laços, e não eram lacinhos bonitos como esses que eu faço, não, eram laços bem simplesinhos, o acabamento não era como os que eu faço agora, mas eram os acessórios que eu fazia para as minhas filhas e naquela época eu achava o máximo. E aí as pessoas começaram a perceber que aqueles acessórios eles eram bonitos e que elas poderiam adquirir. E aí foi aí que eu comecei a empreender a partir de 2017. Uma carência que eu tinha de fazer acessórios para as minhas filhas virou um negócio. E ali eu comecei a empreender. O meu propósito não era nem fazer os acessórios para vender, eu queria trabalhar com aquelas rosas eternas, sabe? As rosas de cetim. Eu gosto muito de cetim. E aí eu queria trabalhar com rosas eternas. Eu queria fazer buquês artesanais para as noivas. Já fiz muito buquê também. Mas o meu caminho sempre foi mais vendável pelo meio dos laços, sabe por quê? Porque o meu trabalho, ele é um trabalho muito personalizado. Extremamente assim. Cada laço, cada acessório, ele é único, ele é feito para aquela princesinha, entendeu? Então a cor, o tamanho, o modelo, tudo é exclusivo. Então, assim, são acessórios exclusivos, né? É um diferencial que eu tenho. E aí eu comecei a empreender, participei de feiras, entrei para um grupo de mulheres aqui da minha cidade, tanto que eu estava nesse grupo de mulheres antigamente, né? Na época da pandemia, tudinho. Aí quando eu parei de empreender, eu saí desse grupo. E agora que eu voltei a empreender, eu estou no grupo, que é uma mistura feminina. E nessa época a gente participava de muitas feiras, sabe? A gente fazia tanta coisa, tipo assim, a gente se movimentava. E eu tinha uma estratégia para vender, além das feiras, né? Eu sempre tive a estratégia de fazer muitas vendas por grupos de WhatsApp.
grupos de WhatsApp e por grupos de Facebook, o famoso marketplace do Facebook. Então, assim, eu sempre vendi muito, muito mesmo. Só que aí veio a pandemia, e a pandemia, ela trouxe o online mais para perto, né? Então, assim, a gente teve que se reinventar na pandemia, né? Então, assim, foi mais um desafio que eu precisei enfrentar. Só que naquela época eu tinha um ateliê. O ateliê, ele carregava o meu nome, que era Ateliê Nayara Assunção. E nisso, com a pandemia, eu tive que me reinventar e eu não podia mais fazer atendimento na casa dos clientes, não podia fazer mais as feiras, né? As reuniões com outras mulheres para a gente vender, a gente não podia fazer mais. Então, a gente teve que se reinventar. E aí, o online, ele foi uma explosão mesmo de vendas. Foi a época, assim, que eu mais vendi acessórios de cabelo, tanto adulto quanto infantil. E na pandemia eu vendia muito pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook e tal. Então, assim, eu tinha o caminho das pedras, sabe? Eu acho que essa é a maior questão. E aí, em 2021 para 2022, eu paro de empreender. Parei de empreender porque eu engravidei da minha quinta filha. Não estava bem emocionalmente, estava com algumas adversidades. Foi uma gestação extremamente difícil porque ela não crescia no meu ventre. Então, assim, teve N motivos que eu precisei parar e eu parei de trabalhar, sabe? Eu fui e encerrei com o ateliê. Mas quando eu tomei a decisão de encerrar aquele ciclo do ateliê, foi algo assim que eu via que era necessário encerrar aquele ciclo, por mais doloroso que fosse, sabe? Foi tão necessário. E aí eu encerrei o ateliê, a minha filha nasceu, e em 2024, eu fiquei 2022, né, até 2024 sem empreender, praticamente 2 anos. E assim, muita coisa mudou em 2 anos, coisa demais, sabe? E eu senti esse impacto quando eu voltei a empreender. Por quê? Porque aqueles clientes que eu tinha quando eu tinha o ateliê, eles não ficaram esperando eu tomar a decisão de voltar a empreender. Eles migraram para outras pessoas. Então, o desafio da Benice é reconquistar clientes e trazer novos clientes. Só que é aí que entra esse versículo, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, né? Eu posso fazer o plano que eu quiser, mas aquilo que o Senhor tem para mim é a resposta certa para minha vida. E aí, o que acontece? Eu já estava acostumada a trabalhar dessa maneira. Então, assim, quando eu falo grupos de WhatsApp, não é 1 ou 2 grupos de WhatsApp, não. Chegava a ser 40 grupos de vendas. Só que, você sabe o que é postar e não ter alcance nenhum? Ninguém perguntar nada dos seus acessórios? Era o que estava acontecendo comigo, sabe? Nesses grupos de vendas. E aquilo ali estava me frustrando demais da conta. E aí eu senti no meu coração o Senhor falando mesmo comigo, sai dos grupos. E pra mim assim, eu pensei assim, cara, mas se eu sair dos grupos, o que eu vou fazer? Como é que eu vou vender? Eu tenho o meu grupo VIP, né? O grupo da loja, mas eu pensei assim, se eu parar de vender nos grupos, o que eu vou fazer? Eu não tô tendo clientes pelo marketplace do Facebook e pelo Instagram não tá dando tanto, sabe? Então, assim, a minha principal fonte de captação de clientes estava sendo os grupos de WhatsApp. Então, assim, aqui na minha cidade eu estava em mais de 40 grupos de vendas. Então, assim, eu ia lá, postava e saía, eu ia lá, postava e saía, sabe? Mas isso não estava gerando conexão. E, assim, as minhas peças são peças bonitas. Quem me segue no Instagram, né, lá tem um pouquinho daquilo que eu faço. Então, assim, são peças bem trabalhadas, peças únicas, mas eu não estava alcançando ninguém. Então, eu tomei a decisão mesmo de romper, porque essa estratégia, ela combinou para outro tempo. Para esse novo tempo aqui, seria outra estratégia. E teve um dia que o Espírito Santo pegou e falou para mim assim que o meu jeito não estava dando certo.
que não era daquele jeito que eu tava fazendo. E então foi mais uma confirmação que eu tive que era para sair dos grupos de WhatsApp. E aí eu tomei a decisão de ir lá e de sair de vários grupos de WhatsApp. E sim, fiquei muito temerosa, né? Eu já tinha sido removida de alguns, aconteceu uma remoção em massa. E aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Vou sair dos grupos de WhatsApp, vou ficar em alguns grupos selecionados mesmo, só mesmo do grupo de mulheres que eu participo, alguns grupos de mães mesmo que eu participo, que a gente faz trocas de experiências maternas, indicações, e a gente também vende por ele. E aí eu tomei essa decisão de sair. E assim que eu tomei essa decisão de sair desses grupos de WhatsApp, por quê? Porque eu tô muito focada em procurar o meu público só ali, o meu público não tá lá, sabe? Eu tenho que expandir a minha movimentação, sabe? Como uma empreendedora. Eu ainda estou formando o meu público, eu ainda estou captando o meu público. Então, assim, não tá um cenário fácil. Aqui na minha cidade tem vários empreendedores que estão com dificuldades para as vendas, não somente eu. Mas esse texto, ele fala tanto, por quê? Porque eu tenho planejado muitas coisas, mas eu vejo que não é pelo meu caminho. E quando eu tomei a decisão de sair dos grupos, foi um negócio tão interessante que eu comecei a vender. Sabe, eu de fato eu obedeci aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração de sair desses grupos. Por quê? Não estava dando resultado. Então eu estava dando murro em ponta de faca. Tava gastando energia desnecessária, tava ficando frustrada desnecessário. Por quê? Porque eu tava tão bitolada achando que só essa estratégia seria necessária, sabe? E aí, agora eu tô com outras estratégias, né? Trabalhar mais no Instagram, me movimentar mais no Instagram para alcançar os novos públicos, nem que tipo assim, seja do país. Eu tava muito focada em querer vender somente para minha cidade, mas eu sinto que eu preciso me posicionar mesmo para alcançar outros patamares, né? Alcançar realmente público que conversa com os meus produtos. E eu tô nessa nova fase. Em relação ao outro vídeo que eu postei, que eu tinha falado que eu ia fazer o podcast, até mesmo da palavra que eu ia pregar naquela quinta-feira do outro vídeo, o engraçado é que, tipo assim, eu coloquei no meu coração aquilo que eu ia fazer e não deu certo. O que acontece? Naquele dia que eu ia levar a palavra, não deu certo a palavra, e a palavra que eu ia levar era sobre Abigail. Até comentei isso no outro vídeo, mas aí o Senhor fez eu trocar a palavra e eu coloquei a palavra que falava sobre Isabel e Maria, sabe? E o interessante é que eu tava sentindo que a palavra de Abigail que eu iria pregar não tava para ser para aquele dia, sabe? E aí eu orei, eu pedi pro Senhor assim, Senhor, me dá uma nova oportunidade, um novo texto, porque eu não tô sentindo que é essa palavra. E aí eu troquei, sabe? Aí o Espírito Santo pegou e falou assim, não, fala sobre Isabel e Maria, né? Porque Isabel era uma mulher que estava no processo adiantado, né? À frente de Maria. Maria estava grávida de pouco tempo e Isabel já estava numa gravidez mais avançada. E Isabel, ela acolhe, Isabel, ela cuida, Isabel é uma mulher adiantada no processo. E foi tão interessante que essa palavra, ela alcançou a vida de uma mulher aquele dia. Então, assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? E outra coisa também é que eu fui fazer o podcast no sábado e não deu certo, gente. Aconteceu várias situações assim desafiadoras. A gente gravou o podcast, mas por conta da internet, o podcast teve que ser excluído. O podcast ficou incrível, mas ele precisou ser excluído. E aí eu vou estar gravando novamente o podcast. E eu percebo que agora o tempo que eu estou é de um reposicionamento, sabe? De acreditar no meu trabalho, acreditar no meu potencial, gerar valor, sabe? Então, assim, eu achei que se eu saísse dos grupos de WhatsApp eu não teria mais venda. E o Senhor mostrou pra mim assim, não. Quem te abençoa, quem te prospera sou eu. Não é, você não tá dependente somente de um canal de vendas, né? Então, assim, eu estou em busca de reposicionamento, porque, tipo assim,
Antes era um formato, mas em 2 anos, gente, 2 anos, o mercado ele mudou assim de uma maneira assim gigantesca, sabe? Grotesca. Então, assim, 2 anos que eu fiquei parada, mudou tanto, porque, tipo assim, o digital, ele precisa estar se reinventando o tempo todo, né? E foi o que aconteceu. Então, assim, eu tô no processo, eu tô realmente abrindo o meu coração aqui com vocês, porque eu estou no processo. A minha rotina, ela é uma rotina bem puxada. Seria uma hipocrisia enorme eu pegar e falar para vocês aqui, não, é tudo flores, é tudo uma maravilha. Não é, não é. Passo por desafios, passo por frustrações. Por quê? Porque quem empreende, ele quer que o seu negócio dê certo. Mas às vezes a gente está focado tanto em uma única torneira, né? Em colocar somente um ovo na cesta, sendo que a gente pode mesclar, né? Colocar mais coisas nas nossas cestas. E eu acho que eu tava bem, como é que fala, com a mente bem cauterizada, sabe? Porque eu pensei assim, não, se lá atrás deu certo, eu vou pegar aquela estratégia que eu tive lá atrás e trazer ela agora para essa realidade, né? Trazer ela para agora. Mas aquela famosa frase, né? Eu dei com os burros na água, né? Porque não deu certo. Essa estratégia ela não funciona para esse tempo. E agora eu estou em busca de uma nova estratégia. Para essa semana agora, que é semana do cliente, amanhã é dia 15, é o dia do cliente, então assim, eu tô com uma estratégia de fazer uma promoção para os laços, para os acessórios que eu tenho à pronta entrega. E eu quero fazer o meu grupo VIP, sabe? Eu quero fazer essa promoção por lá. É uma estratégia que eu tô bolando ela aqui. Aí eu quero fazer essa promoção por lá para poder fazer crescer mesmo o grupo VIP e eu ter mais clientes, mais pessoas que se identificam com os meus acessórios, mais pessoas que identificam com a minha marca, porque eu vejo que a Benice Acessórios, ela é uma marca, ela tem identidade, sabe? Então, assim, eu preciso me posicionar para essa marca, sabe? Eu preciso de ajuda, eu preciso de mentoria, eu preciso de insights e eu tô em busca disso tudo. E eu tô nessa caminhada. Então, o vídeo de hoje é realmente abrindo meu coração, contando para vocês um pouco dessa trajetória, porque não é fácil empreender. Empreender é extremamente desafiador, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai testando as estratégias. Eu acho que a gente não pode ficar focado somente em uma coisa e procurar mesmo algo que dê certo. Então, assim, eu tô tranquila. E engraçado que, tipo assim, depois que eu saí dos grupos de WhatsApp, né, daquela coisa maçante, porque tava maçante, porque eu tava, tipo assim, gastando uma energia à toa. Me deu uma paz, uma tranquilidade tão grande, sabe? E aí eu vi que realmente o Senhor tá comigo nisso, que foi a decisão, a melhor decisão, né, que eu poderia ter tomado, baseada naquilo que o Senhor quer para minha vida, porque como eu disse para vocês no início do vídeo, eu sou uma empreendedora cristã. Então, assim, eu sou baseada para aquilo que o Senhor quer para minha vida. Eu não tomo decisão sozinha, porque a Benícia Acessórios, ela foi algo que o Senhor colocou no meu coração, né? Que Ele me deu. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês também, sobre como que a Benícia Acessórios surgiu. E a gente tem que tentar novas estratégias, né? Às vezes não tá fluindo de um jeito e aí a gente é cabeçudo demais, acha que porque deu certo antes, vai dar agora. Não, não é assim. A gente, empreendedor, ele precisa se reinventar. O mercado, ele muda muito rápido, tudo muda muito rápido e a gente precisa de um posicionamento. Então, assim, eu vejo que a Benice é algo que eu preciso posicionar como marca mesmo. Tipo assim, é uma marca de acessórios, ela tem uma identidade, ela tem um público a alcançar. Então eu tenho que gerar valor para esse público, né? Não é só questão de preço, não, mas eu tenho que gerar valor. Então eu estou em busca disso, desse crescimento. A Benice tem alguns meses de existência, né? Ela começou agora no final de 2024, então assim, ela tem alguns meses e ela tá caminhando e eu estou estruturando, né? O importante é não desesperar, por mais que tem dias que eu me desespero, que eu desanimo, que eu me questiono, mas eu tenho um amor tão grande por essa marca e tem tão pouco tempo que eu tenho ela que só o Senhor sabe o amor que eu sinto por essa loja. Então, estou em busca de novas estratégias.
E eu quero falar o seguinte para vocês: se vocês têm alguma dica para me dar, deixa aqui nos comentários. Se não me segue, eu quero convidar vocês para estar seguindo esse perfil, Momento em Loja, que eu vou estar postando sempre novidades aqui, vou ficar contando para vocês sobre a minha trajetória, né, de vida de mãe, de empreender com os filhos, porque eu empreendo com os meus filhos em casa, então eu quero estar sempre mostrando a minha rotina mesmo aqui com vocês. Então, para quem ficou aqui até o final, eu agradeço muito e deixa aqui nos comentários para mim o que você poderia me dar de dica, de conselho. Tchau, tchau, gente.